Aleluia, meu Deus. Pai amado, o Senhor já falou conosco através das orações, através dos louvores que foram entoados nessa noite, através, Senhor, das oportunidades, Pai. Agora, meu Senhor da glória, fala conosco nessa noite. Eu sei que o Senhor já colocou no coração do teu filho a palavra, Senhor. Agora traz, Senhor da glória, a revelação, Espírito Santo. Traz a revelação da palavra diante, Senhor, e direto do céu, Senhor. E não afasta, Pai amado, Deus querido, nem um segundo a tua presença, Senhor, dessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor da glória, e usa o teu filho, Senhor, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te engrandecemos, Glória a Senhor. Deus. Tu és a nossa vitória. Te agradecemos porque Tu és o nosso auxílio. Amém? Amém. Eu saúdo mais uma vez a Igreja Santa e na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus deu uma palavra para mim e eu quero compartilhar com os irmãos nesse culto de ensinamento. Isso não é uma palavra, isso é uma declaração. Declaração do quanto somos importantes. Amém. Por amor, porque Deus nos amou. Verdade. Somos importantes porque Ele nos amou. Somos importantes porque Ele decidiu nos amar. Investir em nós o Teu amor, a Tua graça. Deus me deu uma palavra, está lá em Isaías 43. Isaías, número 43, para a glória do nome santo do Senhor. A todos que nos acompanham, a todos que nos ouvem, a todos que estão atentos às palavras, em nome de Jesus. Através do canal do YouTube, do Facebook. Se houver a ocasião, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura conosco, em nome de Jesus. Há poder nessas palavras. Deus há de falar contigo nessa noite, amém? Amém. Isaías 43, versículo 1 em diante, diz a palavra do Senhor. O tema: só Deus resgata Israel. A leitura é um pouco extensa e esse tema se divide em dois tópicos. E eu quero ler essa noite o primeiro tópico, do capítulo 1 até o capítulo 13. Do capítulo 1 até o capítulo 13. Se houver tempo, nós vamos dar uma pinceladinha nos demais, mas Deus é bom. Amém? Amém. Diz a palavra, versículo 1 do capítulo 43 do profeta messiânico Isaías. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tenho o Egito e por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, enquanto foste preciosos aos meus olhos. Enquanto foste preciosos aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajudarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trarei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trarei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas?
apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que ouçam, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo, a quem escolhi, para que saibas e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir e deuses estranhos não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Amém. Louvado Amém, seja o nome do Cordeiro vivo, louvado seja o nome do Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos uma palavra que eu posso afirmar. É uma declaração de amor. Nós temos uma palavra que eu posso expressar com toda a certeza da minha alma. Glória a Deus. Deus ele abre oportunidades. Deus ele trabalha e ele forma tudo para montar um cenário com o propósito de te amar e de te resgatar. Com um cenário que às vezes não entendemos e nos torna tão vulneráveis, mas que no fim do contexto vemos o bom agir do Senhor. Vontade boa, perfeita e agradável, com um propósito único: amar e salvar a vida do homem sobre a face da terra. É verdade, meu Pai. Nós temos um texto ao qual mostra ideologias do passado, do presente e também do futuro. Nós temos um texto que mostra o quanto Deus ama e expressa o amor através das pessoas. Aleluia. Através de uma pessoa, muita coisa pode mudar, muitas coisas podem ser transformadas. Através de uma pessoa surgiu a origem do povo de Deus. Através de uma pessoa veio o pecado sobre o mundo. Através de uma pessoa veio o resgatador desse povo. Através de uma pessoa veio o Salvador. Aleluia, meu Deus. Nós sabemos que Deus, Ele conta com o teu entendimento, com o teu coração aberto, com as tuas obras de fé, para que o nome dele seja glorificado com o único propósito: Deus fez o homem para ser feliz e o adorar. Aleluia. Amém? Deus. Amém. Versículo 1 mostra aqui um contexto tão poderoso, é uma simbologia tão completa, tão forte, que nós temos que meditar. Versículo 1 do capítulo 43: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Quem era Jacó? Jacó foi um dos filhos de Isaac. Jacó já teve o seu avô Abraão escolhido, nomeado e classificado como o pai da fé. Tido como um amigo de Deus. A Bíblia fala que Isaac, seu pai, passou a bênção, a herança de bênção que recebeu do teu pai, de Abraão, passou a Jacó. Jacó foi abençoado, muita coisa percorreu para que aquilo não acontecesse. Mas olha, a história de Jacó foi uma história difícil. A Bíblia fala que o significado da palavra Jacó é enganador. No passado ele era um homem que agia pelos seus próprios valores, pelos seus próprios proveitos. Jacó não tinha um contexto aceitável e aprovado pelo próprio Deus. A lei da primogenitura, da bênção, era para ser de Esaú, seu irmão. E olha só, o engano formulado junto com sua mãe deu uma ação de bênção, de herança da bênção do pai para Jacó. Mas a Bíblia fala que Jacó pagou um preço intenso. Aí você fala: mas como pode um homem enganador
que fez todo tipo de artimanha para receber a bênção do seu pai, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, motivado e apoiado por sua mãe Raquel. Olha só, como pode Deus falar, eu quem te criei? Se nós pararmos para analisar, podemos pensar, foi Deus quem criou o homem enganador? Não, foi Deus quem criou o homem. Foi Deus quem criou Jacó e foi Deus quem escolheu Jacó. Mesmo tendo valores outrora à sua vontade, mesmo tendo valores que não eram aceitáveis e apoiáveis por toda a sociedade nos dias atuais. Se pararmos para pensar, quem quer ter um homem próximo, um amigo ou um parente com um intuito interno no teu coração de só te enganar? Jacó não era uma pessoa aceitável. O homem sem a presença de Deus não é aceitável. E existe um processo que Jacó passou, um processo de trabalho, um processo de humilhação, um processo de perda, um processo de medo, um processo que ele pagou alto preço para conquistar. O que Deus formula na parte B desse versículo: assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Repara que ele criou Jacó, o nosso velho homem. Foi Deus que criou. Às vezes nós vemos as pessoas com características e com identidades tão diferentes e distorcidas, ao qual nós não damos crédito e honra alguma. Mas foi Deus quem fez o homem com aquele gênero. Foi Deus quem fez o homem com aquela forma, com aquela força. Mas a Bíblia fala que ele criou Jacó, mas formou Israel em Jacó. Ele criou o enganador, mas formou no enganador um povo escolhido por nome Israel. Um homem transformado, um homem mudado, um homem arrependido, um homem lavado, remido, um homem que passou a ter intimidade, proximidade, obediência e fidelidade ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Jacó pagou um alto preço e até lutou com o anjo no vale de Jaboque. Lembra dessa história? Voltando para se reconciliar com seu irmão por ter o enganado, por ter uma jura de morte sobre ele, ele com medo falou assim: eu não posso encarar o meu irmão, não posso encarar o meu passado, se não for abençoado pelo Senhor. Eita Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com esse contexto? Que foi Deus que te formou no meio do velho homem. E que para você se tornar um homem que intitula-se Filho de Deus, Povo de Deus, amado por Deus, para que você possa entender, Ele faz você ser lapidado e transformado. Glória a Deus. Jacó teve que enfrentar os seus medos, e lá no Vale do Jaboque ele foi abençoado. Mas pastor, o que mostrou isso? Uma luta constante pela noite inteira com o anjo. Eita Deus. A ponto do anjo deslocar um músculo, um tendão de sua perna, o aleijar ele. Meu Deus. Olha só a determinação de ser abençoado. Olha a determinação de ser uma nova pessoa. Olha só a determinação de ter paz e comunhão. Olha só a determinação de ter novamente amizade do parente, da família. Olha só a determinação que aquele homem teve para conquistar a confiança de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Deus criou Jacó, mas formou Israel em Jacó. E ele completa a frase: eu te chamei, tu és meu. Glória a Deus. Quantos estão vivendo o velho homem como Jacó, esquecendo que Deus já lhe formou, e já lhe tem propósito, planos, já tem projetos sobre a vida como povo escolhido, como povo amado, e esquecendo que Deus não esquece dos seus. Aleluia. As pessoas estão esquecidas. As pessoas estão vivendo situações que não valorizam mais, principalmente os que estão afastados do caminho do Senhor. Ah, pastor Assis, mas quando eu estava na igreja era diferente, não tem problema. O Deus é o mesmo Deus. Pastor, mas a minha ideologia, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas obras, as minhas falas, as minhas condutas no passado eram tão diferentes. Hoje eu acho que não vou conseguir manter aquele mesmo perfil. Mas a Bíblia fala que é o Senhor quem diz: eu que te chamei pelo teu nome. Sabe que prova que Deus te conhece? Sabe que prova
eu te chamei, é que eu te formei, eu te chamei, que mostra que Ele conhece mais você do que você mesmo. Às vezes pensamos que foi nós que decidimos ser cristão. Eu vou decidir ser evangélico, eu vou decidir seguir a lei dos crentes, eu vou decidir viver a minha vida dentro da igreja, eu vou decidir. E não é essa a verdade. O homem não escolhe, o homem é escolhido. O homem não escolhe. O homem é selecionado e visto por Deus, e Deus aplica nele o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia. Muda a vida do homem, faz da velha criatura uma nova criatura, faz de todos os erros do passado se formar um homem com um novo coração, um novo caráter, uma nova conduta e ser chamado filho de Deus. Não temas. Mostra a segurança da parte de Deus para os chamados, para aqueles que são instituídos, homens e mulheres de Deus. Ele faz a simbologia quando fala que formou Jacó em Israel, justamente para mostrar que de Jacó, de um homem falho e errôneo, enganador, egoísta, pensava só em si, ele formou um povo santo, lavado, remido. A história de transformação dele foi a história de transformação das gerações futuras, através dos seus descendentes. Deus formou um povo e mostra para aquele povo que todas as promessas e todos os feitos do passado continuam sendo nos dias atuais e continuará sendo no futuro em nossas vidas. Ele fala para a igreja nos dias atuais, como falava para o povo de Israel, que estava vivendo os preceitos de uma história nas terras do Egito. Ele fala assim: olha, eu vou lembrar o que sou na sua vida, eu vou lembrar o que já fiz na sua vida, eu vou lembrar o poder que eu tenho na sua vida. Quer lembrar? Vou lembrar. Quando passares pelas águas, o processo de transformação. Olha, quando o homem é alcançado e passa a ser escolhido e chamado por Deus, existe um processo de dores. Porque para transformar tem que mudar. Para ter uma nova identidade tem que mudar. Para ter as novas ações, novidades do céu, o homem tem que mudar. E a mudança, ela requer ações de fé, e Deus muitas das vezes mostra em provações na vida do homem que Ele é com o homem, mas não priva o homem das provações para saber o que há no coração do homem. Ele fala aqui: olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. A simbologia é justamente lá no Mar Vermelho, quando eles estavam sendo resgatados do povo dos egípcios. Lembra da simbologia? Louvado seja Deus. Olha só, se nós pegarmos aqui o versículo dessa mesma leitura oficial, que mostra o versículo 16, leia comigo, 43:16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, os exércitos e a força, eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantaram, estão extintos e como um pavio apagado. Quem foram esses? Foi o povo que escravizou, foram os egípcios, o exército de Faraó, toda a força, toda a eloquência, todo o poderio, todo o nome do Egito. Deus colocou por terra. É Deus quem matou, é Deus quem honrou o povo que estava escravizando, maltratando por décadas, que fez aquele povo perder a sua identidade e passaram a ser escravos. É Deus quem resgata o homem hoje, entende? Ele não está só, o que é chamado por Deus, o que é escolhido por Deus, o que ouve a voz do Senhor. Deus está dizendo aqui, olha só, quando passares pelas águas, lembra do que eu fiz com o exército de Faraó, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Lembra do povo passando pelo Rio Jordão? Eita Deus, é verdade. Em tudo Deus mostra que Ele mexe até com o que é sobrenatural para te alcançar. Paredes de água, muralhas de água se formaram, o povo passou com os pés enxutos em terra seca, em meio ao que nunca tinha visto. É Deus quem fez o Mar Vermelho se abrir, o Rio Jordão se abrir.
O povo passar em segurança, mostrando: eu sou contigo. Glória a Deus. Quantos mares estão barrando? A simbologia bíblica referente a mares ou muitas águas representa os povos. Verdade. A multidão está muitas das vezes te atrapalhando, Meu Deus. está te barrando, está te atropelando, mudando, te intimidando. Meu Deus. E Deus está falando: não tenha medo deles. Não tenha medo do que eles pensam, não tenha medo do que eles podem fazer. Glória Não a tenha Deus. medo das ameaças, não tenha medo do perigo, não tenha medo, sabe por quê? Eu sou contigo. Obrigado. As águas não te submergerão. Você não vai morrer afogado nessas águas. É eu que vou fazer caminho, veredas tranquilas. É eu que vou mostrar que estou contigo. Não vai morrer no meio deste povo, não vai morrer na maledicência desse povo. Verdade, meu Pai. Não vai morrer nas tribulações, não vai morrer na luta. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eita, papai. Aquele povo escolhido, andando pelo deserto, 55 graus. Eu imagino você pisar naquela areia, e verdadeiramente era como fogo. Verdade. Em tudo Deus guardou. A sombra. Glória a Deus. Deus colocava nuvem para fazer sombra. Brisa fresca no deserto. Aleluia. De noite punha coluna de fogo para aquecer, a temperatura caía para 0 grau. Verdade. Deus fazia o maná descer, o alimento. Deus trazia água fresca da rocha. Deus em tudo supriu aquele povo. Verdade, Deus. Eu fico imaginando até hoje qual é as provisões que Deus faz em sua vida e às vezes não reconhecemos. Quando olhamos para um degrau social acima do que vivemos, muitas das vezes queremos questionar a Deus. Ele tem, ele possui, ela possui, ele comprou, ela comprou, ele conquistou, ela conquistou. Mas quando paramos para olhar na nossa classe social um degrau a menos, um degrau abaixo, olhamos e podemos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, meu Porque o contexto de bem, de acúmulos de bens desse mundo não pode ofuscar a glória de Deus em minha vida, mas que eu olho para trás e vejo a necessidade do meu próximo, o meu coração enche de amor, porque eu tenho que agir da forma que Deus agiu em minha vida. Glória a Deus, é verdade. Deus está falando que em todas as necessidades Ele estará contigo. Aleluia. Muitas das vezes o ímpio perece, muitas das vezes as necessidades acontecem e você não consegue suprir e abençoar a todos, mas às vezes nós olhamos para si e falamos: como somos honrados por Deus, É verdade. como somos abençoados por Glória a Deus, Deus. como nós estamos, porque Deus sempre usa de compaixão e tem nos honrado e nos abençoado. Aleluia. Amor, fidelidade, dedicação, honra. Olha só, nós somos tão honrados que no meio desse deserto, no meio dessa batalha, os inimigos que se levantaram contra o povo de Israel, que se levantam contra o corpo de Cristo na igreja, que se levantam contra a tua vida particular, Deus mostra que Ele é tão fiel aos seus valores que Ele diz no versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito ao teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Porquanto foste preciosos aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei homens por ti e povos pela tua alma. Aleluia, meu O que Deus. ele quis dizer com esses dois versículos? Eita, Deus. Ele quis dizer que por ser o teu Salvador, Olha aí. por te amar, por ter te escolhido, por ter te selecionado como filho, por ter te colocado no corpo de Cristo, Glória a Deus. por você ter o nome escrito no livro da vida, por estar sendo lavado, regenerado com o sangue do Cordeiro, Oh, aleluia. por ter obras de fé, por honrar o Senhor, por ser testemunha fiel. Glória a Deus. Ele bota os seus inimigos por terra. Aleluia. Repara que o povo, quando estava no deserto, que foi chegar à terra prometida, eles tiveram que conquistá-la. Quantos povos eles levantaram-se em guerra contra o povo de Israel? Quantos inimigos se levantaram? Agora responda para mim: quantos desses prevaleceram? Meu Deus. Deus, Ele age contra todos que estão contra. Às vezes não vemos, mas o tempo mostra a fidelidade. Aleluia.
O tempo mostra a verdade, a fidelidade, o poder, a honra da palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Povos foram dados por tua alma. Oh, aleluia. Quantas pessoas se levantaram e hoje nem vivas estão? Meu Deus. Quantas pessoas caluniaram e hoje voltaram à porta e pediram perdão? Quantas pessoas estão ainda em guerra e em batalha? Mas entenda, não está só. Deus fielmente tem dado por resgate da sua alma o povo inimigo que levantou contra você. O não temas de Deus, repara. O não temas no capítulo 40 do versículo 1 do capítulo 43. O não temas do versículo 5. Porque não temas, pois, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Mostra a fidelidade da presença de Deus. Verdade, meu Deus. Mostra a fidelidade de que em todos os momentos Ele continua ao seu lado. Aleluia. O povo não enxergou, mesmo vendo os sinais. O povo não compreendeu, mesmo entendendo a dependência daqueles sinais e prodígios. Meu Deus. O povo não via. Sabe o que o povo via? O povo via só morte ao redor. Meu Deus. O povo via serpentes e escorpiões, terra árida e seca. O povo não via, mas Deus estava com eles no deserto. Aleluia. O povo não via que não morreu uma criança. O povo não via que as sandálias e os sapatos, os calçados cresciam junto com eles, com as crianças, nos pés. Eita, Deus. Olha aí. O povo não via que as pernas não inchavam com calor. Deus estava dando saúde. O povo não via que existia uma ação protetora. Ou você acha que as legiões das trevas não se juntaram naquele deserto, naquela prova, naquela dificuldade para aniquilar o povo santo de Israel? Verdade, meu Deus. O não temas de Deus mostra Glória a Deus. o quão preciosos somos. Obrigado. Quando ele fala, porque foste preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado, eu te amei. Aleluia. Esse amor tem que contaminar o meu e o teu coração até os dias atuais. Glória a Deus. É verdade. A prova desse amor mostra nos dias atuais a salvação através de Cristo Jesus. Porque Ele nos amou, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, de todos os 66 livros, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Olha só o amor. Tenha coragem, vaza, de dar o seu único filho para morrer pelo próximo. Olha só o tamanho da prova desse amor. Pegou o teu unigênito filho, o teu único filho, e pôs para morrer por mim, pecador, iníquo, ingrato, falho, traidor. Botou para morrer pelo homem que exala a iniquidade. Jesus. Botou para morrer pela mulher que exala pecado. Botou para morrer pela uma humanidade que nunca o quis agradar-lhe, nunca o quis obedecer, onde prevalecem seus desejos, seus prazeres carnais. Com um amor tão intenso, com filhos tão problemáticos, a sua criação não quis saber do Criador, e ele decidiu dar o seu único filho para pagar o preço na cruz do Calvário, para morrer no meu e no teu lugar. Quando ele fala que foste precioso aos meus olhos, eu fico imaginando Deus formando o homem lá no Jardim do Éden, no barro. Eu imagino o amor, a dedicação, a glória que é. É verdade. Alguns dizem, principalmente o ateísmo, o ateísmo mostra a ciência que é fato. Jesus. O fato eles acreditam. Mas a fé mostra o que cremos através das palavras de Deus. Glória a Deus. O que refere-se ao poder da palavra refere-se à fé. O que refere-se à ciência refere-se a fato. Entre fato e fé, Deus mostra que pela fé que nós cremos nele, podemos interpretar o amor que ele indicou na criação. Obrigada, Jesus. Quando Deus fez Adão lá no Jardim do Éden, quando ele tirou da costela de Adão e formou Eva lá no Jardim do Éden, Verdade, meu Deus.
Eu imagino que Ele estava olhando para o teu coração nessa tarde, nessa noite. Eu imagino que Ele estava analisando o que você está pensando agora, no teu lar, na sacada, na cozinha, na sala, não sei onde você está ouvindo essa palavra. Eita Deus, aleluia. Estava vendo o quanto o homem é ingrato por tudo que Deus faz. E o quanto Deus ama mesmo o homem sendo ingrato. É verdade. O quanto Deus o chama mesmo sendo ingrato. O quanto Deus quer glorificar-te mesmo sendo ingrato. Deus. Precioso é aos olhos do Senhor a vida do homem, a vida da mulher. Preciosa foi essa formação. Preciosa foi a salvação através de Cristo Jesus. Aleluia. E tem glorificação. Glória a Deus. Pelo amor de Deus tem glorificação. É. Por amor ao próprio nome do Senhor, Ele decide glorificar o homem. Olha aí, meu Deus. O homem em toda a sua maré de pecado e iniquidade, se não for a graça, a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus, teria o homem algum tipo de recompensa? A não ser uma recompensa maligna, condenatória, de dores eternas. Deus, Ele se preocupa tanto que o único propósito que Ele tem é ajuntar o povo escolhido sobre a face da terra com o único propósito: eu te formei para o meu louvor. Verdade, meu Deus. Se pegarmos o versículo 5, ele fala: olha, eu vou ajuntar toda a tua semente, Jacó, toda a sua semente, Israel, toda a tua descendência, de todos os cantos da terra, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Ele começa a pedir: me dá. Olha aí. Não retenhas, traga os meus filhos. Glória a Deus. Sabe que o povo escolhido, Israel, Jerusalém, que estão espalhados sobre toda a face da terra, no dia do acerto de contas, no dia que eles reconhecerem que o Messias, Cristo, Jesus Nazareno, é o Salvador, Eita Deus. haverá um ajuntamento sobre a face da terra. Olha aí. De todos os países, todos os descendentes, todos olharão para Jerusalém, para Israel. Deus vai resgatar, e da mesma forma, essa simbologia futura, nós vemos que da mesma forma Deus olha para os que estão afastados da igreja hoje, afastados do caminho do Senhor hoje, afastados do ministério hoje, que já tiveram vida, relacionamento, oração, louvor, dedicação, Deus. que estão enfraquecidos e olha, fala: eu não tenho mais força, eu não vou ser a mesma pessoa, eu não vou conseguir ficar. E Deus está falando: eu estou te chamando. Oh, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Traz o teu povo, Senhor. Versículo 7: e a todos os que são chamados pelo meu nome, Olha aí. e os que eu criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Glória a Deus. Ser chamado por Deus Coisa linda. ser chamado por Deus, ele foi lido na leitura hoje oficial. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Olha aí. É. O bom pastor entra pela porta do curral. É. O bom pastor chama as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Aleluia. Eu sou o bom pastor, eu chamo as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Glória a Deus. Quando nós vemos lá em João 10 falando, João 10, versículo 5, falando que as ovelhas reconhecem a sua voz, nós entendemos que todos que estão afastados, todos que estão enfraquecidos, todos que estão desigrejados, todos que não conhecem, não conseguem mais orar, que perderam a rotina de ler a palavra de Deus, que não conseguem mais meditar nela de dia e de noite, que estão vivendo o embaraço desse mundo, quando ouve o poder de uma mensagem, o Espírito Santo lateja, o Espírito Santo ressoa, o Espírito Santo expressa no íntimo do coração: ó, você continua reconhecendo a minha voz, eu continuo te amando, eu continuo te chamando, eu continuo querendo glorificar-te. Tu és meu, é eu quem te criei, é eu quem te formei, Desse jeito. eu é quem o fiz, eu o fiz. Versículo 8 mostra que ele está pedindo para todos os cegos que têm olhos e todos os surdos que têm ouvidos. Eita, meu Deus. Eu fico pensando,
O diabo, ele tem uma filosofia olha só, filosofia demoníaca, maligna, de que aqueles que servem ao Senhor, daqueles que estão na presença do Senhor, estão sendo escravizados. Meu Deus. O propósito dos fariseus, quando Jesus anunciava o Evangelho, era de libertar os seguidores de Cristo. Como pode um homem ser liberto de Cristo? Um homem ser liberto de Deus? Quando nós vemos que ações malignas mostram até hoje que essa filosofia demoníaca age na mente e no coração dos homens, nós entendemos esse versículo, que ele está mandando trazer os cegos que têm olhos, os surdos que têm ouvidos. Eita Deus. Se para nós a liberdade é Cristo, se para nós toda alegria e paz, toda transformação e vida vem de Cristo, como que aos olhos do mundo, aos olhos das trevas, aos olhos dos hipócritas fariseus, eles tinham a libertação dos seguidores de Jesus? Meu Deus. Como libertação, o seguidor de Jesus como libertação de Cristo. Meu Deus. É porque, entenda, eles não têm olhos para ouvir, para ver. Eles não têm ouvidos para ouvir. Eles conseguem enxergar o cristianismo, o evangelismo, mas eles não conseguem entender o que vem. Eles conseguem ouvir as palavras tendo ouvido, mas não conseguem compreender com o teu coração para ser mudado, alcançado, transformado, renovado, mudado. E Jesus está dizendo: trazei-me. Ele não abre mão, repara. Ele não abre mão. Ele expressa que para essa ação de trazer o povo escolhido, para essa ação de trazer aqueles que estão afastados, para essa ação de se doar e pedir aos quatro cantos da terra, para que os filhos se voltem e vivam na presença dele novamente, ele está dizendo que os filhos se levantem como testemunha. Aleluia. Que defendam e preguem e vivem esse evangelho, demonstrando o poder da tua palavra. A todas as nações se congreguem. Glória a Deus. Em todos os lugares do mundo, que o povo continue se congregando. E os povos se reúnam, que dentre ele possam anunciar isto e fazer ouvir as coisas antigas. Deus, fiel. Porque o evangelho para muitos hoje que estão afastados é coisas antigas. O evangelho para os que estão afastados é só o passado, é só uma história. Mas Deus está falando para trazer a memória e dizer: olha só, eu quero tratar. Aleluia. Eu quero usar você para anunciar o evangelho, porque eu quero resgatar, eu quero salvar. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga: é verdade. Glória a Deus. Para que haja o reconhecimento do que era, da vida com Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, da libertação com Deus, da paz com Deus, da salvação com Deus. Trazer a memória. Ele está dizendo aqui, o versículo 10: vós sois as minhas testemunhas. Deus depende do homem. Oh, meu Deus. Diz assim, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo. Olha aí, Jesus. Sabe aquelas promessas? Sabe a primeira vez que você sentiu o toque do Espírito Santo? Aleluia, meu Deus. Sabe aquela alegria do batismo nas águas? Sabe quando você pegou o microfone pela primeira vez e foi testemunhar? Oh, Deus. Sabe quando você cantou o primeiro hino da harpa, cantou o primeiro louvor com o grupo? Papai. Deus está trazendo a memória, a vida de muitos. Deus está trazendo ao coração a vida de muitos e dizendo: eu sou o mesmo. Aleluia. Eu continuo sendo o mesmo que amo. Eu continuo sendo o mesmo que resgato. Glória a Deus. Eu continuo sendo o mesmo que abençoo. Eu continuo sendo o mesmo que quero trazer novidades. Aleluia. Todas as promessas do passado, todo o propósito do passado, todos os planos do passado, todos os projetos anunciados no passado em suas vidas continuam sendo o mesmo. Glória a Deus.
É verdade. Deus não abre mão, o projeto de Deus é amar. Obrigada, meu Pai. Louvado seja Deus. Toda a expressão do Evangelho é para que eles tornem a crer, tornem a entender o quanto Deus o ama. Verdade. Versículo 10, a parte B. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eita Deus. Sabe o que mostra no coração do homem, na vida do homem, naquele que está sendo atraído pelo poder do Evangelho? É que se um dia que ele tocou, experimentou, viveu, sentiu, teve a presença de Deus, a mente do coração dele nunca mais é a mesma. Nunca houve antes e nunca haverá depois que o homem sentiu a graça, o amor, a salvação em Cristo Jesus. Olha aí, meu Deus. Se ele continua avivado em sua fé, muitos estão afastados, mas continuam com fé em Deus. Não tem prática, mas não conseguem viver uma vida absoluta de pecados e erros. O temor continua germinando por dentro. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala para aqueles que conheceram, olha só o que diz em Hebreus: aqueles que conheceram a glória do Senhor, experimentaram os dons do Senhor, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, o Espírito do Senhor, e apostataram-se da fé, abandonaram a fé, a esses é impossível a redenção. Meu Deus. Mas aqueles que continuam tendo fé, Glória a Deus. pastor, eu estou fraco. Ele não abandonou a fé, está fraco. Aleluia, meu Pai. Se você chegar para um desviado que está numa roda de samba na madrugada, numa esquina, projetando um roubo, numa biqueira, se drogando como muitos, num prostíbulo, onde está ficcionado nos desejos carnais, na imundícia moral. Se você chegar para qualquer um deles em qualquer situação e falar: olha, Jesus Cristo te ama, Ele continua com os braços abertos, esperando o teu retorno para casa. Deus. O homem vai falar, a mulher vai falar em qualquer situação, em qualquer nível desse: pastor, eu entendo, eu reconheço, sei que preciso, mas eu não tenho forças. Meu Deus. A esse Deus está falando que antes dele e depois dele Deus nenhum haverá, porque a semente foi plantada no coração e aquela terra continua sendo fértil. A esperança não morre. Cristo tem um propósito único de salvação na vida do homem. Aleluia. Versículo 11, já estou encerrando. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvação, não há Salvador. Você me entendeu? Que para o coração desses que estão afastados, vivendo em trevas, em dores, clamando e gritando por socorro, sem perspectivas, vivendo doenças, separações, desempregos, necessidades, sendo maltratado, isolado, sendo expostos a esses que continuam com a semente do Evangelho no coração, Deus está dizendo: não há salvação se não for por mim, não há outro que possa te salvar se não for eu. Não há caminho de vida se não for por mim, não há verdade, não há paz, não há justiça, não há bondade se não for por mim. Eu continuo sendo teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Versículo 12: eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aleluia. Olha só, anunciou a palavra, salvou pela palavra, fez ouvir. Antes o homem não ouvia mesmo tendo ouvido, não via mesmo tendo olhos. Deus está falando que Ele fez o homem entender a palavra. Eita. Fez o homem ouvir, enxergar, encher-se com a presença. É Ele que está dizendo: olha só, eu fiz isso. Fiz ouvir novamente.
E deuses estranhos nenhum houve entre vós. O homem, quando o coração abre-se e entra o poder do Evangelho pela porta do coração, ele ouve e enxerga o poder dessa palavra. Eita Deus. Aleluia. Ele se torna um homem visto por Deus. Verdade. E ele se torna um homem como testemunhas de Deus. Obrigada, meu Pai. Vós sois as minhas testemunhas. Quantas testemunhas poderosas estão vivendo afastadas? Me faz lembrar um testemunho rápido de um pastor afastado do Evangelho. Foi ferido, machucado, as batalhas, as provas foram tantas, ele fraquejou, decaiu na fé, e a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. E mesmo aquele homem caído, ele colocou no coração, afastado do Evangelho, vivendo uma vida de pecado, de imoralidade, de erros, de iniquidade, afastado do Evangelho por muito tempo. Ele fala: olha, se eu não consegui nada com Deus, se tudo que eu almejei, que eu quis, não conquistei, eu vou conquistar com o diabo. E botou no coração que ia seguir as trevas. Meu Deus. E entrou num grande centro de macumbaria e feitiçaria. E justamente naquele dia estava havendo um grande evento daquele centro de feitiçaria, de satanismo, de macumbaria. Um grande evento. E naquele terreiro tinha o pai de santo responsável pelo terreiro e 70 pais de santos convidados, fora todos os outros adeptos. Estava cheio aquele terreiro naquela noite. Meu Deus. Aquele pastor desviado entra e fala: eu quero fazer parte de tudo isso. Meu Deus. Eu não conquistei com Deus, eu quero conquistar com o diabo. Aquele pai de santo local olha para ele e fala assim: homem, o que você está fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Ou você sai daqui, ou os meus guias, ou as minhas entidades vão se manifestar e vão te dar uma surra. Saia daqui. Ameaçou aquele pastor desviado. Aquele pastor desviado, cheio de coragem, estava gritando desaforo das trevas. Você: mas que história é essa de me dar uma surra? Que história é essa que está me ameaçando? Rapaz, o que você está falando aí? O homem de branco não está mais contigo. Vai falar alto aí, eu vou dar-lhe uma surra agora. Vou manifestar o meu Exu, meu guia, e você vai ver o que vai acontecer com você. Mas espera aí, não está comigo ainda. Só um minuto. Aquele pastor desviado dobra os joelhos no meio do terreiro, com 70 pais de santos ao redor. Meu Deus. Tambor, atabaque, batendo, fazendo, acontecendo, e todo aquele clima, aquela liturgia interna dentro daquele centro, daquele terreiro. Ele dobra os joelhos no meio de todos aqueles macumbeiros, feiticeiros. Ergue as mãos para os céus e grita: Deus, Aleluia. em nome de Jesus, me aceita novamente. Eita, papai. Escreve novamente meu nome no livro da vida. Dá-me do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue e me enche agora, porque eu vou dar uma lição no meio desse povo. Eita Deus. Aquele pastorzinho, você acredita aquela simples oração? O pastor levantou de joelhos já, batizado, renovado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, e se encheu, a glória de Deus invadiu aquele terreiro de feitiçaria, de macumbaria, e começa a levar as mãos e impor as mãos sobre a cabeça daqueles 70 pais de santos, principalmente do pai de santo responsável. Começou por ele. 71 pais de santos caem endemoniados e são libertos. E ele começa a pregar o Evangelho lá dentro do centro de macumba. E todos os 71 pais de santos aceitam Jesus Cristo como Salvador. Entenda. Testemunhos verídicos, reais, que mostram a verdade desse versículo. Olha aí. Versículo 12: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho nenhum houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Glória a Deus. Ele é ou não é Deus sobre as suas testemunhas? Sobre os seus filhos? Aleluia, meu Pai. O último versículo diz assim, ó: e ainda que
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes do mundo se formar, Aleluia, meu Deus. antes da formação das luzes, da separação do dia e da noite, antes da transformação das águas entre águas potável e água do mar salgado, antes da separação da terra seca, antes das vidas sobre a terra, o mar e os céus, antes da formação da fauna e flora, animais e o homem, antes da formação do mundo, Ele continuava sendo o mesmo Deus que é hoje. Verdade, meu Pai. Aleluia. Ele continua sendo o mesmo onipotente, onipresente, onisciente. E Ele afirma nessa noite, Ele continua trabalhando, olha só, Glória a Deus. Eu creio, Jesus. para te alcançar. Eita, Deus fiel. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Você pode achar que não tem perspectiva. As suas forças podem te mostrar que você está derrotado, frustrado, caído. E Deus está falando, ninguém pode escapar das minhas mãos. Eu continuo operando e agindo Aleluia, glória a Deus. para te salvar. Obrigado, Jesus. Agindo Deus quem? Ninguém. Demônios, principados, potestades, homens do mal, não importa o que o inferno se levante. Jesus Cristo continua te amando. Aleluia. Jesus Cristo continua trabalhando e trazendo à memória tudo o que Ele fez e faz. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Jesus. Encerrando, o último versículo, versículo 18, diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque o passado às vezes se lembra e o inimigo martela o seu pecado e mostra que você não é digno. Meu Deus. E aí o versículo 19 diz assim, ó: e eis que farei uma coisa nova, e agora não sairá a luz, e agora sairá a luz, porventura não sabes. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus fiel. Olha só, o deserto que o homem está, Papai. que acha que não tem vida, ele vai botar rio, Eita, Deus. vai botar água, Amém. Eu creio, meu Deus. vai dar saída. Deus é fiel. Ele que vai fazer um trajeto. Verdade. O teu passado te condena, mas Ele quer mostrar uma vida, um caminho, uma história. Aleluia. Quer te trazer novidades. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus Cristo força nessa noite. Amém, Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo esperança nessa noite. Obrigado, meu Pai. Seja reavivada a sua fé. Que o Espírito de Deus possa encontrar no teu coração aberto. Glória a Deus. Sendo convidado a fazer parte da sua vida para que a tua história mude nessa noite. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja